Teresina é ainda uma cidade muito, dizer assim, muito conservadora. Ela ainda está muito agregada ao conceito de família, que, do ponto de vista inclusive de religiosidade e tudo. E há um respeito muito grande, uma observação muito grande com relação à família pela sociedade teresinense, né? Eu vejo dessa forma. Não só Teresina, mas de um modo geral o estado do Piauí. Ainda é um estado que tem uma preocupação muito grande com essa questão da família. Pois não. E hoje em dia, né, nós temos, já existem teses, né, que já não concebem a família no singular, né, que já pensa na família no plural, né, o conceito de famílias, não necessariamente aquela família tradicional que nós todos conhecemos, mas a família também formada não necessariamente por um homem e uma mulher, formada por pessoas do mesmo sexo, né, que são as sociedades homoafetivas, né? Pois não. Então esse é um tema que tem provocado muita discussão em todos os lugares e aqui também em Teresina, como não poderia deixar de ser, também muito debatido, sobretudo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, recentíssima, conferindo o status de união estável a uma união de pessoas do mesmo sexo. É um tema que foi muito discutido, muito debatido, e ainda vai ter muita discussão em torno desse assunto, porque eu entendo que é um fato social, e que o tempo é que vai se responsabilizar por fazer com que ele seja pacificado ou não. O tempo é que vai se responsabilizar por isso. É um tema muito polêmico, muito complexo. Cada um tem uma maneira de ser. Você pode analisar do ponto de vista social, como também sob a ótica religiosa, né? E inclusive é sob essa ótica religiosa, por exemplo, que esse tema da união estável, até do casamento de pessoas do mesmo sexo, vem encontrando uma resistência muito grande no Congresso Nacional por parte da bancada religiosa, né, dos representantes do povo que fazem parte dessa bancada. E foi exatamente sobre esse pretexto que moveu-se essa ação no Supremo Tribunal Federal, que por fim deu uma interpretação ao artigo 226, né, parágrafo 3º da Constituição Federal, dando extensão, com base no princípio da igualdade, de que também uma união homoafetiva teria a conotação, o status de união estável. Tema polêmico. O fato de uma pessoa deixar a residência espontaneamente não exime o outro cônjuge, seja ele qual for, o que ficou em casa ou o que saiu, de prestar alimentos. Antigamente, a lei do divórcio estabelecia que o cônjuge condenado no processo de separação ou de divórcio teria como uma das consequências, sendo ele o causador, perder o direito a alimentos, guarda de filhos, etc. Esse não é mais o entendimento firmado pelos tribunais. Os filhos ficarão com o cônjuge que é melhor oferecer condições para criá-los, independente do fato de ter sido ele ou não o causador da separação. E no que diz respeito aos alimentos, da mesma forma. O cônjuge que vier a necessitar de alimentos, ele pode solicitar esses alimentos do outro. Agora, se ele tiver sido declarado culpado na ação de separação, ele só teria esses alimentos na proporção necessária à sua subsistência. Ficaria, portanto, limitado a esse item, necessidade da sua subsistência. Ele não poderia ultrapassar as raias dessa necessidade, desse item necessário à sua subsistência. O que, por sinal, é muito subjetivo e vai depender do caso concreto, porque o que seria essa necessidade de subsistência? Você tem que ver no caso concreto. As ações de família, os divórcios, eles são motivados por diversos fatores.
Eu diria que o mais importante deles é a falta de compromisso que os cônjuges têm para com a instituição do casamento. Falta de compromisso, as pessoas que se deixam absorver pelos prazeres do mundo e não colocam na família o foco principal de suas vidas. O casamento é abstinência. A formação de uma família é você se abster de determinadas coisas que queria fazer em respeito ao outro e à instituição família. Então, se a pessoa não tem esse nível de compromisso com a instituição família e, portanto, começa a praticar ações em desrespeito à instituição e ao seu consorte, esses comportamentos todos somados vão chegar num determinado ponto que tornará insuportável a vida em comum. Está muito relacionado ao nível de comprometimento que a pessoa tem para com a instituição e ao nível de, vamos dizer, de responsabilidade que essa pessoa tinha quando deliberou por se casar, quando deliberou por formar uma família. Eu digo sempre que a formação de uma família é talvez a mais importante decisão que uma pessoa toma na sua vida, quando ele delibera pelo casamento. Eu não quero fazer um juízo de valor a respeito de todos os que nos escutam, todos têm os seus motivos, as experiências que viveram, e eu não estou aqui para julgar esses momentos que as pessoas todas viveram em suas vidas e que culminaram com a dissolução de suas sociedades conjugais. O impacto grande é porque, na verdade, os filhos, como eu sempre observo, eles não são ouvidos quando um casal delibera por dissolver a sociedade conjugal. Eles não são escutados. Na verdade, eles são deixados em último plano. E, portanto, são as maiores vítimas de um casamento que sucumbe. Então, é extremamente importante que os cônjuges, as pessoas que vivem uma situação de separação judicial, que elas observem isso. Não, vamos dizer, como forma de evitar o sofrimento dos filhos, porque é impossível evitar esse sofrimento. O sofrimento vai existir. O que os cônjuges podem fazer é trabalhar no sentido de abrandar esse sofrimento, de procurar fazer com que ele seja diminuído. E eles procurarão fazer isso mantendo um relacionamento amistoso, mantendo um comportamento, uma relação de respeito, um relacionamento, uma conversa constante, porque esses filhos vão estar divididos entre essas duas pessoas. E quando elas refazem as suas vidas, contraindo novos consórcios conjugais, o marido casando com outra mulher, a mulher casando com outro homem, esses filhos, dentro dessa realidade nova dessas pessoas, eles serão tidos como filhos de um relacionamento anterior. Então a mulher que casa de novo, o filho dela que ela teve para o marido dela vai ser um filho que ela teve de um relacionamento anterior. E a mulher do homem vai observar os filhos dele como filhos que ele também teve de um relacionamento anterior. Eles vão formar uma nova família. E os filhos nascidos dessas famílias novas é que vão ficar num primeiro plano, em detrimento, até por um processo natural, desses outros havidos de relações anteriores. Então é preciso que as pessoas estejam muito preparadas e muito conscientizadas no propósito de evitar que essas coisas todas aconteçam. E de nunca colocar esses filhos numa situação de segundo plano, de procurarem sempre manter um relacionamento cordato, harmônico, para que elas possam efetivamente participar da educação desses filhos, da preparação psicológica deles, dentro dessa realidade que a gente vive. Eu entendo que a família ela não pode ser relativizada. A própria sociedade deve observar a importância dessa instituição como coluna maior na qual ela se alicerça. E a sociedade de hoje vive um relativismo, ou seja, já não dá mais para a família, eu digo isso de modo geral, né? Apesar da nossa cidade ser uma cidade, como eu falei no início da minha oração, da minha fala, ainda uma cidade conservadora, uma cidade que ainda tem na família um respeito muito grande. Mas, de um modo geral, se relativiza a família, de modo que as pessoas pensam, bom, eu vou me casar, mas se não der certo, eu me separo. E eu entendo, inclusive, que esse relativismo, Joel, vem tomando conta da sociedade brasileira, de um modo geral.
Porque, observe, para a instituição do casamento, que é a porta que se abre para a família, o casamento ele não é importante por si mesmo, mas pelo que representa. Ele representa a porta que se abre para a instituição família. A sociedade cerca o casamento de uma série de requisitos, proclamas, para que qualquer do povo que tome conhecimento de que aquelas duas pessoas pretendem se casar, e sabendo da existência de algo que macule, que impeça esse casamento, possa se manifestar a fim de que ele não ocorra. Este é o objetivo dos editais de proclamas. Há um processo que tramita no cartório do Registro Civil, com a participação do Ministério Público e, finalmente, com a homologação do juiz, a fim de que isso tudo se coroe com a celebração do casamento. Porém, a sociedade cerca a abertura da porta da família com todos esses requisitos, mas elimina tudo isso na hora de dissolver essa sociedade. Essas pessoas podem simplesmente casar de manhã e à tarde ir a um cartório e se divorciarem. Então, quer dizer, eu entendo que isso tudo é uma questão muito hipócrita, na minha opinião. E acho que esses requisitos que a lei do divórcio estabeleceu estão em pleno. Eu os exercito de modo pleno. Toda a separação judicial ou divórcio proposto perante a sexta vara passa pela audiência prévia de tentativa de conciliação. Eu tento fazer a reconciliação do casal e, se não for possível, não posso obrigá-los a isso, mas que eles transigam, de modo que essa separação se dê pelo menos desse modo e que eu possa dizer para eles as consequências do ato que eles estão praticando, que, em linhas gerais, se resume a tudo isso que eu estou falando aqui agora. Entende? Eu entendo isso. A sociedade fez isso, Joel, inclusive dizendo que o casamento, que só não vai ser levado ao cartório para ser vamos dizer, para objeto de uma transação, de um consenso com a assistência dos advogados, só não vai ser levado para o cartório aquele casamento de que resultou filhos e que eles ainda sejam menores e incapazes. Somente esse. Os demais, havendo acordo relativamente à partilha de bens, ao patrimônio, ele pode ser dissolvido através de uma transação num cartório qualquer, que esses cônjuges deliberem por procurar. Entende? É isso. A violência sexual das meninas, 90% ocorre no ambiente doméstico e com os companheiros da mãe dessas meninas. É um fato concreto. Aí é onde vem a questão da família. A família é a base de tudo. A família, qualquer sociedade, louca da sociedade que imagina que pode prescindir da família como instituição basilar dela. A sociedade, ela tem problemas ou deixa de ter problemas dependendo das famílias que a compõem. A família é o início de tudo. Ninguém pode falar em evolução da sociedade sem antes passar pela instituição da família.